Olá, amigos e amigas do canal Didática Espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho acerca do tema livre-arbítrio. Em O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, encontramos a seguinte questão: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? A espiritualidade responde: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Ter livre-arbítrio significa dizer que todos nós somos livres para agir conforme a nossa própria vontade. Por mais que tenhamos influências, sejam elas da família, dos amigos, das mídias sociais ou até mesmo de espíritos, o poder de decisão está sempre nas nossas mãos. Ceder ou resistir, querer ou não querer fazer alguma coisa que eu tenho vontade, cabe somente a mim a decisão. Em muitas ocasiões, buscamos justificar as nossas atitudes utilizando o argumento de que agimos por impulso, de que foi em razão dos nossos instintos. De fato, todos nós temos instintos que nos levam a tomar atitudes muitas vezes inadequadas ou então repreensíveis. Alguns têm mais instintos, outros têm menos, depende da evolução de cada um. De qualquer forma, a espiritualidade é muito clara na resposta da questão 845 de O Livro dos Espíritos acerca do instinto. Eles dizem: não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Dessa forma, por maiores que sejam as influências que eu recebo, sejam elas instintivas ou então de qualquer outro fator externo, eu tenho o poder de pensar, analisar, ponderar e decidir se eu quero fazer ou não, se é adequado ou não. Muitas pessoas também utilizam daquele argumento, um velho ditado, que diz que a carne é fraca, o que significa dizer que eu agi porque fui influenciado de alguma forma pelo meu corpo. A esse respeito, especificamente sobre esse ditado, Allan Kardec faz um comentário interessante na Revista Espírita de 1869. Vejamos o que ele diz. Escusar-se de suas más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade. A carne não é fraca senão porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. Então, se uma pessoa exagera na alimentação, comendo desordenadamente, ou então se deixa arrastar por compulsões sexuais, vivendo de uma forma desregrada, ou também ingere muito álcool e outras substâncias nocivas ao nosso organismo, nesses casos, apenas para citar alguns exemplos, não podemos atribuir a culpa à matéria. Vejam bem que aqui nós não estamos falando nem tratando das causas psicológicas e sociais que levam a muitas pessoas viver de forma desequilibrada, mas apenas mencionando que nós não podemos transferir a responsabilidade para o nosso corpo físico, que é apenas o instrumento de manifestação de nosso espírito, de nossa mente. Nesses casos, não é o corpo responsável por tais desequilíbrios, mas sim nossa mente, nosso espírito que devem ser tratados. A espiritualidade faz somente uma pequena distinção com relação àquelas pessoas que sofrem por problemas mentais, onde eles mencionam que tais pessoas muitas vezes não podem ser responsáveis pelos seus atos, porque já possuem algum tipo de limitação de sofrimento. Vejamos o comentário que eles fazem na questão 847 de O Livro dos Espíritos. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Sendo assim, somos livres para agir conforme a nossa própria vontade. Mas essa liberdade que temos, que Deus nos concedeu, possui uma condição: a de sermos responsáveis pelas consequências positivas ou negativas geradas pelo uso de nosso livre-arbítrio. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta na questão 872. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E quanto mais conhecimento e sabedoria adquirimos, maior a nossa responsabilidade. Portanto, estamos a todos os instantes colhendo os frutos, amargos ou doces, pelo uso bom ou mal que fizemos de nosso livre-arbítrio, nessa existência ou em outras encarnações.
As bênçãos e tudo de bom que eu recebo como mérito é aquilo que eu colho por ações corretas tomadas. Da mesma forma, as dificuldades e os obstáculos são decorrentes de ações equivocadas que eu tomei e que chegam até nós em forma de provas ou expiações. É por isso, é correto dizer que nós estamos constantemente escrevendo o nosso destino lá no futuro, adiante, conforme as atitudes que tomamos no hoje. Conforme nos explica o espírito Viana de Carvalho através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Vejamos o que ele comenta. O destino, cada qual está a escrevê-lo com os atos, mediante o seu livre-arbítrio. Graças à lei de causa e efeito, cada um é aquilo que de si mesmo faz. Conforme age, assim recebe a resposta da vida. Quando somos agraciados por algo que nos traz felicidades, contentamentos, sinal de que estamos no caminho correto, de que tomamos atitudes pautadas no bem e fizemos por merecer. Agora, obstáculos, dificuldades, problemas nos visitam? Sinal de alerta da vida, nos notificando de que temos algo a reparar, modificar em nós e principalmente aprender para evoluir. Tudo o que nos ocorre são efeitos de causas anteriores. Concluindo assim, então que nós possamos fazer um bom uso de nosso livre-arbítrio e dessa liberdade de que dispomos, mantendo sempre em mente aquela recomendação do apóstolo Paulo, que nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu sou livre para pensar, para falar, para agir, mas nem tudo é conveniente que eu faça, nem tudo é bom para mim e para o meu próximo. Pensemos sobre isso. Até o próximo vídeo.